43, versículo 10. Obrigado, Jesus. Mais uma vez. Aqui é como um projeto de vida. Nós temos que ter um projeto de vida. Obrigado, meu Pai. O tema nesta noite, nós vamos falar sobre os sonhos. Glória a Deus, aleluia. Então abra sua Bíblia no Salmo 143, versículo 10, que diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, Glória a Deus. pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Sente-se. Glória. Glória. Eu quero, nesta noite, destacar aqui esse tema para nós: sonhos. Quando eu falo de sonhos, meus amados, eu não estou me referindo aos sonhos quando você está dormindo. Não é esse tipo de sonho ou de sonhos que eu quero me referir. Não. Eu estou falando de projeto de vida. Por exemplo, daqui mais alguns minutos nós estaremos entrando em 2024. E eu e você, nós temos que traçar meta, projetar alguma coisa. Aleluia. Por exemplo, nós temos que ter sonhos para o próximo ano, metas, objetivos. E acreditando em Deus, trabalhando, suando, para que Deus nos ajude a concretizar todos esses sonhos. Só que os nossos sonhos, nosso projeto de vida, ele tem que estar dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem que prevalecer, ficar como primícia, como prioridade, como primazia na nossa vontade. Por isso que o salmista, ele disse: ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Por quê? Porque os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos objetivos têm que estar dentro da vontade de Deus. Estando dentro da vontade de Deus, vai se concretizar. Concretizar. Como construir sonhos de acordo com a vontade de Deus? Vejamos aqui. Vejamos o que precisamos saber para construir sonhos e planos para serem bem-sucedidos. Número 1. Os planos humanos podem falhar. Os planos humanos podem falhar. Por quê? Porque o ser humano, ele não é perfeito. Só Deus é perfeito. Os planos de Deus aí não falham. Agora, o ser humano pode falhar. Olha, para você ver, quando Salomão escreveu Provérbios 14, 12, está escrito: há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim dele conduz à morte. Olha o que diz também Provérbios capítulo 16, versículo 1, versículo 2, versículo 3. O coração do homem pode fazer planos. Coração aqui é mente. Você pode traçar planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Aleluia. Então,
Você tem que sonhar. Você tem que sonhar. Você tem que projetar algo para a sua vida. Por exemplo, você que não tem casa, você tem que traçar um projeto para você ter a casa. Aleluia, nome de Jesus. Você tem uma bicicleta, você tem que projetar primeiro para você tirar sua habilitação, né? Porque você não vai andar sem habilitação. Nome de Jesus. Projeta para tirar a sua habilitação. Aí tirou a habilitação, aí depois você vai projetar para comprar uma moto. E assim sucessivamente, irmão. Você tem que traçar alguma coisa, irmão. Não podemos viver, deixa a vida me levar. Não, irmão. Vida leva eu. Não é desse jeito, não, irmão. Quem escreve a nossa história é eu e você. Deus apenas, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a estabelecer esses sonhos, a concretizar esses sonhos. Olha aqui, ó. Deus não tem compromisso em levar adiante os planos humanos que não esteja de acordo com a sua vontade. Nós vamos traçar os planos, os sonhos, mas dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. Porque se estiver fora da vontade de Deus, Deus Ele não vai aprovar. Deus Ele não vai concretizar. Deus Ele não vai ajudar você a se realizar os sonhos da tua vida. Por quê? Porque Ele já deixou revelada a sua vontade para nós. Quando você vai lá para a carta que Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 1, lá está estabelecida a vontade de Deus, que diz o quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Olha aí. Você projetando os teus sonhos dentro da vontade de Deus, aí vai ser concretizado. Pode ter certeza. Vai ser concretizado. Agora, como nós estamos falando de adequar os nossos projetos, os nossos sonhos dentro da vontade de Deus, nós temos que ver a lista das coisas que Deus não quer que nós façamos. Vou dar só uma lista aqui que está em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vamos ver aqui a lista. A lista que Deus não quer que nós façamos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Número 1, olhos altivos. São aquelas pessoas soberbas. Deus não gosta de pessoas soberbas. Deus não gosta de pessoas com atitude soberba. A Bíblia diz que o soberbo Deus vai abater. Deus gosta de pessoas o quê? Humildes. Então, número 1, você não pode ser soberbo. Soberbo não é só a pessoa que tem dinheiro, só a pessoa que tem bens. Não, irmão. O pobre também tem pobre que é soberbo. Ele quer ser uma coisa que ele não é, e ele quer ter uma coisa que ele não tem. Aí ele quer demonstrar para o seu próximo aquilo que ele não é e aquilo que ele não tem. É soberbo. O bom mesmo é ser humilde. Segundo, Deus ele detesta uma língua mentirosa. Se você é crente e ainda mente, você é filho do diabo. Você sabia disso? Você está com as atitudes de filho e filha do diabo. Porque a Bíblia diz em João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Então quem mente é filho dele. É isso aí que a Bíblia fala. Então língua mentirosa, fale a verdade, irmão. Não precisa você mentir, não. Execute a verdade. Porque não pode habitar em nós a mentira, irmão. Nós fomos libertos da mentira, da língua mentirosa. Nós fomos libertos. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Olha aí. Mãos que derramam sangue inocente. A pessoa vai lá e vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Deus detesta isso. Verdade. 4,
Coração que maquina pensamentos viciosos. Tem vários tipos de vício, vários tipos. Tem vários tipos de vício, muitos mesmo. Coração é aquilo. Coração que maquina é planejar pensamentos viciosos. Aqui, ó. Um vício é algo que prende o ser humano. O ser humano fica preso àquele vício e ele sempre vai repetir aquele vício. Por quê? Porque ele está preso no vício. Você pode ver uma pessoa que é viciada em jogar na loteria. Tem gente que começou desde de novo e hoje está na terceira idade e nunca conseguiu ganhar. Nunca conseguiu. Olha o tanto de dinheiro que ele já deu para o governo federal, né? Que é a loteria da Caixa Econômica do Banco do Governo Federal. E aí isso é um vício. A pessoa vai, por exemplo, tem a mega tá virada aí, não sei quantos milhões se estão oferecendo aí. E aí um monte de gente joga. Então, pensamentos viciosos. A pessoa vai sempre repetir aquilo que ele faz. Por quê? Porque ele está viciado. Por exemplo, tem gente que é viciado em tomar café. Ele detona uma garrafa de café de 1 litro. Não é nem um dia que ele demora para isso. Rapidinho ele acaba com o café. Aí aqui é mais. O que é isso? Isso é vício. Você sabia? Vício. E tem uma multidão de vícios aí. Quinto lugar. Pés que se apressam para correr para o mal. O ser humano, irmãos, ele tem uma natureza pecaminosa dentro dele. É mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Você sabia disso? Por quê? Porque a natureza pecaminosa, ela vai te empurrar para o mal. Ela vai te empurrar para o pecado. Agora a natureza divina não, ela vai te empurrar para a presença de Deus. Aí as pessoas estão dando mais lugar a quem? Mais lugar à carne, irmão. Aí é por isso que os crentes não vêm congregar, é uma preguiça doida para congregar, não vem orar, a gente chama para orar, é a maior preguiça também para orar. Aí eu não sei o que os irmãos querem da vida, não. Aí querem esperar Jesus, quando Jesus vier, eles querem subir. Mas aonde, irmão? Sendo que você não está nem obedecendo a Bíblia. Você passa 2 semanas, 3 semanas sem pisar na igreja, na congregação. Irmão, eu não aguento, irmão. Pode perguntar para Jesus aí. Nós nunca ficamos praticamente em 3 cultos. Nós nunca ficamos 3 cultos sem ir. Uma semana sem ir para a congregação. Nós nunca fizemos isso, irmão. Nós temos 26 anos de fé. Pergunta para Jesus aí. Se nós ficamos uma semana todinha sem ir para o culto, nunca, irmão. E olha que a gente congrega. Eu vou dar para vocês onde é que a gente morava. Quem conhece ali na Rua Paraíba, já chegando na Padre Cícero, ali a Galileia, nós moramos ali perto, um tempo. Sabe onde é que a gente ia congregar de bicicleta? Na Jerusalém. E todo o culto nós estávamos lá. De bicicleta, não precisava negócio de Uber, de carro, de moto. A gente ia lá, conseguia cultuar e voltava de bicicleta. Ainda encostava na casa da minha sogra, depois voltava e ainda levava o Josué e a Geisiane, pequeno. Então, irmão, quem não quer, inventa desculpa. Hoje nós estamos no tempo da desculpa. Irmão, bora para a igreja, aí o irmão desaparece. Irmão, vamos para orar, não, pastor, eu não aguento não. Vamos orar a noite toda, Deus me livre, pastor. Eu tomo remédio controlado, aí não dá para ficar a noite toda acordado não, porque senão vai dar um problema na minha cabeça. Aí é desculpa para todo lado, irmão. Desculpa, mais desculpas e mais desculpa e mais desculpa. Então, a pessoa agora, quando é para fazer o mal, aí tem uma disposição. Quando é para fazer as coisas da carne, aí é a coisa mais rápida que tem. É a coisa mais fácil que tem, irmãos. Tomemos cuidado, viu? Com a nossa vida espiritual. Só vai subir aquele que tem compromisso com a palavra. Não vai subir uma pessoa que não tem compromisso com a palavra, que vive
uma vida relaxada, uma vida desorganizada, uma vida de qualquer jeito. Não, irmão, você tem que ter padrão de vida espiritual. A sexta coisa é uma testemunha falsa que profere mentiras. Irmão, tome muito cuidado, viu? Se você for falar de uma pessoa e você não ter a base, se você não tiver a prova que aquela pessoa fez aquilo e você espalhar, pode ser via redes sociais ou pessoalmente, se você não tiver a prova daquilo, você pode ser processado. Você sabe disso? Você pode ser processado. Você tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você levanta. Tanto Deus está dizendo aqui, ó, testemunha falsa que profere mentiras. Tanto você vai ser penalizado por Deus, como pode ser penalizado pela justiça brasileira. Se a pessoa pegar um vídeo seu, se a pessoa pegar uma prova sua, você falando mal, mentindo de uma pessoa, se ela pegar ali e tiver a prova que você fez aquilo ali, ela pode levar você para o tribunal. E aí, além de pagar a indenização por danos morais, por calúnia, por difamação, e aí está sujeito ainda a ficar detido. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com aquelas pessoas que chegam lá na tua casa, aí ela começa a falar mal de fulano de tal. Não, irmão, não aceite isso não. Porque a pessoa não está lá para se defender. A pessoa não está presente para saber se a pessoa que chegou na sua casa está falando a verdade ou mentindo. E a sétima coisa que Deus abomina na sua lista é o que semeia contenda entre os irmãos. Irmãos, são aquelas pessoas que ela não tem prazer em ver os irmãos juntos. Ela dá lugar para ser instrumento de Satanás, para Satanás usar ela para justamente pregar a divisão. Aqui não está falando do ímpio, aqui está falando dos que servem a Deus, os que semeiam contenda entre os irmãos. Você não pode semear contenda, eu não posso. Nós temos que fazer o contrário, nós temos aqui que cortar pelo mal as contendas, as difamações, as mentiras. Nós temos que chegar bem na raiz do problema e dizer: se algum irmão vier falar acerca de outro irmão, você repreenda ele, irmão. Ao invés de nós perdermos tempo de falar mal de fulano de tal, de ciclano, de beltrano, vamos orar, que é melhor, que a gente ganha mais, porque a gente vai evitar de pecar. Porque se a gente estiver falando errado, se a gente estiver falando mentira, aí nós vamos estar pecando diante de Deus. Então é isso. Se nós formos adequar os nossos planos diante de Deus, dos projetos de Deus, da vontade de Deus, nós temos que atentar para essa lista. Aí, antes de nós apresentarmos a nossa lista, que nós vamos fazer de novo, nós temos que cumprir a lista de Deus. Devemos dar uma olhadinha aqui na lista de Deus, na palavra dele, dos sonhos de Deus. Deus quer que você cumpra a sua palavra. Deus quer que eu cumpra a palavra dele. Então, coloque os teus sonhos de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, faça projetos realizáveis. Faça algo que dá para realizar, irmão. Não faça um projeto de, meu Deus, eu vou comprar um jato para mim.
um avião que ele tem um jato. Aí, irmão, você não tem condição não, é milhões. Eu até passei lá, quando eu passo no aeroporto, lá tem um avião, aqueles aviões bimotor, para vender. Aí você sabe quanto é o preço daquele bicho ali? É quase R$1 milhão. É 800. Um avião daquele ali, então você não tem condição para chegar nesse objetivo, não. Faça projetos realizáveis. Por exemplo, Senhor, eu tenho uma bicicleta, mas aí eu posso trabalhar para comprar uma moto. Senhor, eu não tenho habilitação, eu posso trabalhar para tirar uma habilitação, que é 2.500 e pouco a conjugada, carro e moto. Faça algo que dá para você alcançar e Deus vai te ajudar. Eu tenho terreno, eu tenho que construir a casa, então faça algo para comprar o tijolo, uma economia para comprar o cimento, a areia, o seixo, o ferro, tudo que vai precisar para você começar. Porque quando Salomão escreveu Eclesiastes, pois estamos falando do homem mais sábio que tem. Vamos ver o que ele diz. Capítulo 5, versículo 2 ao 5. Não te precipites com a tua boca. Olha aí, toma muito cuidado. Seja uma pessoa prudente. Não fale qualquer coisa. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Tem pessoas hoje que os sonhos dele foram frustrados ao longo da sua vida. Tem pessoas hoje que não tem uma vida de sucesso, não está trabalhando, aí ela quer culpar Deus. Meu Deus, por que eu estou pobre até hoje? Não, irmão. Você tem que olhar para você mesmo. O problema foi você mesmo que não soube projetar as coisas. Não tente culpar os teus pais. Meus pais não foram ricos, não deixaram uma herança para mim. Não, irmão, tem pessoas que hoje são ricos, que os pais eram pobres, mas só que ele resolveu, ele decidiu mudar a geração dele para frente. Existe muitos casos aí no YouTube, muitos casos. Aí a pessoa vai falar o quê? Vai se apressar para dirigir palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vem o quê? Os sonhos. E do muito falar, palavras loucas. Você pode ver, uma pessoa que fala muito, é muito mais fácil ele pecar do que uma pessoa que fica mudo. A pessoa fala tanto, fala pelos cotovelos. Então é muito fácil ela dizer alguma palavra louca, alguma besteira, alguma coisa que é desnecessária. Quando a Deus fizer algum voto, tem um monte de irmão que faz isso aqui, principalmente quando chega no final do ano, ou quando está perto do aniversário, ou quando vai se aposentar, ou quando vai adquirir o seu primeiro emprego, assim sucessivamente. Aí os irmãos fazem voto. Não, quando Deus me abençoar, aí eu vou tirar tanto para a obra de Deus. Aí Deus abençoa e muita gente não cumpre a sua palavra. Quando a Deus fizer algum voto, não está desencumprido. O outro faz o seguinte: joga dentro da Bíblia e esquece. Quantas pessoas nesse ano aqui, irmão, nós entramos num objetivo de comprar o bebedouro, e graças a Deus conseguimos, mas quantas pessoas não conseguiram cumprir, irmão? Não cumpriram. O pessoal gastava dinheiro com outra coisa, mas não priorizaram as coisas de Deus, a obra de Deus. Então, quando você fazer um voto, não tarde em cumprir. Seja fiel. Seja fiel, irmão. Seja fiel. Porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Pessoas que prometem, mas não
cumpre. Cumpre o voto que faz. Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Então, se você fizer, dizer: Deus, se o Senhor abrir essa porta aqui, eu vou fazer isso. Irmão, você não está prometendo, não é para o homem, não. Se você falar desse jeito aqui, você está prometendo para Deus. E Deus, ele não se esquece de nada. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E principalmente com aquilo que a gente fala para Deus. Nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer planos absurdos e inalcançáveis. Tem uma amiga nossa que a gente conversando sobre carro, aí ela disse assim: eu quero que Deus me dê logo uma Hilux. Irmão, eu fiquei assim: meu Deus, mas a pessoa nem trabalha, a pessoa nem é aposentada e não tem nenhuma renda, ela depende da mãe dela. Como é que vai sustentar um carro desse, sendo que a pessoa não tem nem habilitação? E só o IPVA desse carro aí, irmão, novo, vai quase 5 mil reais, só o IPVA dele. Só para você ter uma ideia. Aí não, eu quero logo uma Hilux. Irmão, se fosse assim era muito fácil. Mas não é assim, nós não podemos fazer planos absurdos e também inalcançáveis. Precisamos projetar sonhos que estamos dispostos a lutar para alcançar. Aí sim, por exemplo, a minha casa não está rebocada ainda. Algumas partes eu tenho que lutar para rebocar. Então, falta portas em algum quarto, então eu tenho que lutar para aquilo. É coisas que dá para lutar, para realizar. Se você não tiver coragem de lutar pelos teus sonhos, então não adianta nem ter sonho. Tem pessoas que quando a gente conta um sonho para a pessoa, ela logo joga um balde de água fria no teu sonho. E você não depende dela para você alcançar algo, não. Você não depende de fulano, de ciclano, para você concretizar o sonho que você tem. Você não depende da pessoa. Você vai ter que lutar. Você vai ter que pedir saúde a Deus, vai ter que pedir graça a Deus para você trabalhar, para você economizar e você chegar ao objetivo. Se não tiver coragem de lutar, então não sonhe. Olha aí. Volta a repetir: aquilo que você prometer a Deus, cumpra. Nem culpe o mensageiro de Deus, mas teme a Deus em tudo o que fizer, e você será bem sucedido. Se você guardar as palavras do Senhor, se você cumprir, aí você vai ser bem sucedido. Se você obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Em terceiro lugar, para você sonhar, para eu sonhar, o que é possível pertence a nós. Você sabia disso? Tudo aquilo que é possível está dentro da nossa possibilidade. Deus, ele não vai descer do seu trono, ele não vai mover uma palha para te ajudar, irmão. Você sabia disso? Não vai cair, irmão, dinheiro do céu, não. Se você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro, nós temos que arrumar um jeito, de forma correta, de forma lícita, para alcançar o dinheiro. Porque está dentro da nossa possibilidade. Dentro da nossa possibilidade. O que é possível pertence a nós. Quando Salomão escreveu o capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 10, olha o que ele diz: tudo quanto te vier à mão para fazer,
lá no túmulo, quando você for, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. O tempo de você projetar algo é enquanto você está vivo. Você não pode parar no tempo não, porque o tempo vai passando. E aí você ainda está na face da terra. Agora quando você findar, quando você morrer, quando eu morrer, aí acabou tudo. Mas os planos, os projetos e as oportunidades, elas vão vir sobre nós e nós temos que abraçar, nós temos que agarrar e nós temos que segurar para que as oportunidades não passem sobre a nossa vida. Você tem que projetar algo. Por exemplo, eu tenho uma visão de não trabalhar com os outros. Eu já abandonei isso. Por quê? Porque os outros não valorizam o teu suor, o teu trabalho. Então é uma visão empreendedora de ser o próprio patrão, o próprio chefe. O que está ao nosso alcance deve ser resolvido por nós mesmos. Você sabia disso? Você vai pedir graça a Deus, você vai pedir saúde para Deus, você vai pedir disposição para Deus, mas quem vai resolver é você mesmo. Não adianta, irmão, se você estiver endividado, Deus, manda dinheiro aí do céu, manda dinheiro aparecer na minha conta. Irmão, isso aí não vai acontecer não. Você se endividou, você vai ter que trabalhar para você pagar a dívida que você tem. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que arrumar dinheiro para pagar. Por quê? Porque é algo que está dentro da nossa possibilidade, nós temos que resolver nós mesmos. E não jogar para Deus o que nós provocamos. Você sabia disso? A pessoa se endivida, aí vai colocar, vai pedir ajuda para Deus. Ah, Deus, paga minhas contas. Ah, Deus, vim quitar, apaga o meu nome do Serasa, do SPC. Não, você vai ter que trabalhar agora para quitar. Olha o que Deuteronômio 29 diz aí, ó. O que é revelado pertence a nós. E o que não é revelado, aquilo que está oculto, porque não foi revelado, pertence a Deus. Então, o que vem a fazer parte da tua vida, quem tem que resolver é você mesmo. É você mesmo. Por que muitas pessoas se frustram? Por que muitos sonhos não dão certo? É porque os irmãos vão pelo lado errado, vão pelo caminho errado. Vão pelo caminho errado. Por exemplo, quando uma pessoa vai escolher uma pessoa para casar, quem tem que escolher é a própria pessoa. Você vai ter que orar primeiro e vai ver se a pessoa tem um caráter. Tem que ter caráter, irmão. Não é para ser, só porque é pregador, só porque é cantor. Não, irmão, isso aí não é caráter não, viu? Isso aí é talento. Tem que ver se a pessoa tem caráter. Aí quem vai escolher é você, quem vai conversar com a pessoa é você. Não é que Deus vai descer de lá, não vai dizer, olha, irmão, Deus revelou que você vai casar com fulano e tal. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. É você que vai ter que procurar a pessoa. Porque a Bíblia fala isso, capítulo 18 de Provérbios. Aquele que acha uma esposa, acha uma coisa boa e acha a favor de Deus. Então, se você vai achar algo, é porque você não tem. Se você está procurando algo, é porque você não tem no exato momento. Então, você vai ter que procurar a pessoa. Está vendo como é que as pessoas vão? Aí tem uns que falam, não, Deus usou fulano de tal que eu tenho que casar com esse plano. Aí quebra a cara. Se arrepende, porque Deus não está falando nada disso. O que está revelado para nós temos que resolver. Agora, o que é impossível, aí já fugiu em quarto lugar, aí já fugiu da nossa área, da nossa vida.
O que é impossível aí já vai pertencer a Deus. Olha o que Jeremias, Deus falou na boca de Jeremias 32 e 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Em outras palavras, para você entender, Deus está falando. Haveria alguma coisa difícil para me fazer? Pronto, para você entender. Por quê? Porque o impossível pertence a Ele. O possível pertence a nós. Agora o impossível pertence a Deus. Somente a Ele. Certamente tudo que for imprevisível e difícil demais para nós, Deus entrará com a providência dele. Você sabia disso? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso mudar, por quê? Porque está dentro da impossibilidade, e aí eu não posso alcançar, mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível. Você lembra o que está escrito em Lucas 20:37? Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, disse Jesus em Lucas 18:27. Cuidado com quem compartilha seu sonho, viu? Tome muito cuidado. Há pessoas que ficam aborrecidas com a sua prosperidade, como os irmãos de José no Egito, que não acreditam no sonho dele. Gênesis 37:5. Com pessoas assim, é melhor não falar nada, só orar. Você sabia disso? Quando você compartilha o teu sonho com alguém, alguém vai dizer assim: não vai conseguir não, é muito difícil, envolve muito dinheiro, é muito caro, é muito caro. Então não compartilhe com qualquer pessoa. Você pode ver que José, ele falou para seu pai, falou para sua mãe. A Bíblia diz que Jacó guardou no seu coração os sonhos que ele tinha. Quando ele foi falar para os seus 11 irmãos: olha, eu vi vocês se encurvando a mim. Aí para que ele foi dizer isso? Já gerou uma insatisfação. Será que esse menino aí está pensando que um dia ele vai ser maior do que nós? Nós vamos nos curvar diante dele. Então tome cuidado, tome muito cuidado com aquilo que você fala para a pessoa errada. Os teus sonhos, porque nós estamos cercados de pessoas invejosas. Você sabia disso? Nós estamos cercados de pessoas que querem ver você no fundo do poço. Mas tem pessoas que, se você contar, por exemplo, se você contar para mim ou para outras pessoas, tem pessoas que acreditam. Meu irmão, glória a Deus, vai para frente, meu irmão, vai para frente, no nome de Jesus. Tipo aqui, o André teve um dia aqui que ele disse, estava falando em casa, ele disse: olha, já tem um terreno quitado, e no mês de fevereiro, não foi, André? Mês de fevereiro, nós já vamos começar a construir. Eu creio, no nome de Jesus. Eu creio. Se tem um terreno, igual eu tinha um terreno, consegui pegar um empréstimo, e aí estou debaixo da casa e já paguei o empréstimo para a glória de Deus. Então, irmão, é possível, para a glória de Deus. Pode ter certeza. Amém?